Bomba! Botafogo em desespero na janela. Time tenta meia às pressas. O Botafogo está em uma verdadeira corrida contra o tempo para reforçar seu elenco antes que a janela de transferências doméstica se feche no dia 11 de abril. A prioridade do clube, segundo informações do site GE, é ninguém menos que Caule, do Bahia. O jogador já foi sondado, mas até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita. A situação ganha contornos dramáticos, pois Caule é um velho, conhecido do técnico Renato Paiva, que acompanha e admira o atleta desde os tempos de Bahia. A expectativa é que o nome do meio-campista ganhe ainda mais força nos bastidores de General Severiano nos próximos dias. O Botafogo acreditava que seu elenco estava fechado, mas, em uma reavaliação relâmpago, percebeu que não pode continuar sem mais um meia armador. A necessidade surgiu após um início de temporada que deixou muitas dúvidas no ar, incógnita. O que esperar do Botafogo de 2025? A equipe começou o Campeonato Brasileiro com um empate sem gols contra o Palmeiras, deixando uma boa impressão. Mas a empolgação durou pouco. Na estreia da Libertadores, contra a Universidade de Chile, um banho de água fria. O time perdeu por 1-0 e teve uma atuação considerada sofrível. O comentarista Carlos Eduardo Mansur analisou o fracasso e fez ponderações sobre o desempenho do time. Carlos Eduardo Mansur, o Botafogo, campeão da Libertadores, vinha com um jogo até relativamente controlado, mais ou menos tranquilo, sem grandes emoções, não criando muita coisa, mas também não permitindo muito a Universidade do Chile chegar ao gol do John, mas tomou um gol e saiu com a derrota, um jogo que era altamente pontuável, daria para dizer assim, lá no Chile. Não, Mansur, boa noite. Boa noite, famoso jogo ganhável, né? Exato. Boa noite, Felipe. Pontuável é a primeira vez. No mínimo para empatar, vai. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Vamos lá. Lembra quando a gente conversava ontem sobre o quanto o Botafogo vive um início de temporada praticamente, né? Porque as coisas começaram agora. A gente colocava que algumas perguntas estavam no ar. Aqui eu não sabia se a resposta ou se a situação seria vivida hoje pelo Botafogo, que era um cenário de jogo muito diferente do Palmeiras. E eu acho que isso vai se repetir na Libertadores porque o Botafogo entra como campeão, de muitos times se defendendo mais e obrigando o Botafogo a ter a bola e tentar achar espaço. Nesse cenário de hoje, o Botafogo teve dificuldade, muito mais dificuldade do que a gente imaginava. E mais do que isso, aí sim, ao contrário do que o jogo com o Palmeiras, que foi um jogo de muita transição do Botafogo, né? Quase boa parte das chances o Botafogo criou em retomada de bola e transição rápida, hoje, conforme o Botafogo foi tendo o controle do jogo e a Laú foi vindo para trás para esperar o Botafogo, aí apareceu um Botafogo muito diferente em termos de comportamento do que propõe o Renato Paiva em relação ao ano passado. Aí é para a gente ficar atento a isso. Se essa transição vai de fato ser custosa para esse time, foi um Botafogo muito mais posicional, a gente vai daqui a pouco desenhar no campinho o que o Botafogo tentou propor no jogo, em termos ofensivos. O Botafogo teve dificuldade de construir, apesar de ficar com a bola durante muito tempo. O gol é um pouco fora do contexto do jogo, o Botafogo se recompõe muito mal após um cruzamento que sai da esquerda, a bola sai com o goleiro. Do goleiro, né? Alguns comportamentos difíceis de entender, né? O Jair sai para uma cobertura no Gregor e acaba ficando Barbosa com dois atacantes no centro. Pelo lado esquerdo até poderia fechar o Telles, mas ele tinha ido ao fundo fazer o cruzamento. É difícil dizer que daria tempo dele fazer essa volta, enfim. Mas o Botafogo teve dificuldade de criar. E a outra questão que fica, que a gente colocava ontem, se nesse elenco o Botafogo vai encontrar jogadores que assumam a condição de serem decisivos como os que saíram, que eram os jogadores mais decisivos do ano passado. Hoje, fiquei com a impressão, Alex, de que o Botafogo demonstrou nesse jogo, com os desfalques que já tinha, né? Por exemplo, o Savarino sequer viajou, o Arthur começou o jogo no banco, mas dentro do que foi utilizado em campo, com os jogadores que entraram, o Botafogo aparentemente tem jogadores menos poderosos do meio para frente, né? Se a gente pensar que o Botafogo perdeu Amada e Luiz Henrique, não tem Júnior Santos e não tem Tiquinho, que era um jogador importante nesse aspecto, né, do meio para frente do Botafogo. E hoje as substituições, vejam vocês, o Botafogo entrou com o Matheus Martins, que não consegue
jogar bem, aparentemente quando inicia os jogos, não consegue render o que rende quando entra no decorrer das partidas. Hoje entrou o Santi, né, começando sua carreira no Botafogo, a gente precisa aguardar de que maneira ele vai responder, vem como uma grande contratação, o Botafogo investiu muito dinheiro para trazê-lo. E aí entra o Elias Manuel, que já tem uma passagem pelo Grêmio, mas não conseguiu render, é uma aposta, claramente uma aposta do Botafogo para tentar resolver, não é uma realidade ainda. E o Jefinho, que no ano passado teve muitas dificuldades depois que voltou ao Botafogo para conquistar o seu espaço, embora tenha tido algumas lesões que também o atrapalharam no segundo semestre. Então, veja que as opções são mais modestas, eu diria, em relação ao ano passado. Nesse momento, nada impede que esses jogadores daqui para frente comecem a jogar bem e consigam dar todas as respostas que o botafoguense espera. Mas, aparentemente, o Botafogo dá um passo atrás no que diz respeito aos seus atacantes, em termos de condição de decidir partidas. Não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur. Boa noite para todo mundo que está em casa. O futebol ele tem que ter um coletivo forte, mas o que decide, o que resolve realmente é esse talento. E lógico que o Botafogo ele perdeu. E se perdeu ao mesmo tempo, você não tem ainda o Savarino, né? Que você pode ver que o início do ano a gente não pode julgar muito, porque o início do ano do Botafogo se demonstrou, ainda mais com a chegada do Renato Paiva, que teve uma falta ali de liderança, que não deu certo com os treinadores que ali passaram para poder ajudar. E o Savarino também não produziu ele sendo esse cara sozinho. Só que se a gente for lembrar, quando o Savarino, logo que ele chegou ano passado no Botafogo, ele também foi super bem, ele causou um impacto melhor, porque o time também já tinha uma estrutura. E isso é um início de trabalho. Dá para se ver uma coletividade assim em cima de um jogo que ele tem 3 volantes, vamos dizer, né? 3 meio-campistas que são caras que vai fazer a bola rodar para frente, mas não vai ter um drible, não vai ter assim algo mais genial, igual se tivesse um Almada jogando ali por dentro, junto com o Savarino. E o Luiz Henrique, quando pega a bola, lógico que o Luiz Henrique se demonstrou ser um jogador mais perigoso, ele atingiu esse nível do que o Arthur. E o Arthur chegando agora também, ele vai ter que naturalmente demonstrar isso. O Igor, ele acaba dependendo desses caras, às vezes ele vai ter uma chance no jogo. Antes ele conseguia ter uma outra situação, que o Botafogo vinha, roubava uma bola, caía no pé do Almada, ele já dava um outro tipo de sequência numa jogada que os outros jogadores que aqui hoje tem, não tem isso. Né? Mesma coisa, você fala assim, vou trazer um atacante para jogar de meia e vou colocar um outro cara lá na frente, daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians. Vem o Memphis aqui pegar a bola, só que a sequência quando o Memphis passa a bola lá? É o Romero, o Yuri, é outra característica. Sim. E isso que o Botafogo acabou perdendo. Até acredito que com o passar do tempo, esses 3 homens de meio campo, ele vai... Depende do que os jogadores trouxerem para o Renato Paiva. Mas, naturalmente, ele vai ter. Hoje é um time pesado jogando, queira ou não. Quem tinha que fazer diferença realmente, os 3 da frente, e você falou muito bem também do Santi, falou muito bem do Matheus, eles têm seus limites, cara. Né? São caras que vão ser coadjuvantes importantes. Eu não sei, o Santi, eu queria ver um pouco mais ele conforme o Botafogo vai se desenvolvendo coletivamente. Os sinais, para mim, são muito bons. Parece uma potência, né? E tecnicamente parece um jogador muito refinado, inteligente, de entendimento do jogo, confirmando algo do que a gente viu um pouquinho antes dele vir e agora, evidentemente, querendo ver no Botafogo. A minha grande questão é se o Botafogo vai recuperar com esses jogadores os gols que saíram. É isso aí. Os gols de Luiz Henrique e Júnior Santos, principalmente. O Almada era mais o organizador, mais cerebral, né, de servir aos companheiros. A grande questão é se o Botafogo vai recuperar os gols. Por exemplo, é uma questão para o Arthur, por exemplo, que é um jogador que, especialmente quando o Botafogo tem a transição, ele é muito rápido. O Arthur tem uma virtude que há muito tempo eu acho interessante nele, que é o primeiro toque dele na bola. Né? Quando a bola é lançada longa, ele já domina preparando uma corrida arrancada, colocando na frente, criando uma situação. Aí vem a questão do acabamento, né? Que eu acho que precisa ser um pouco melhor. O Botafogo vai precisar encontrar nesse elenco. E a janela do Botafogo custou mais de R$500 milhão. E não dá para dizer que ela está errada agora porque começou, estreou na Libertadores e perdeu. O que eu estou colocando são questões que vão se responder ao longo do ano. Se o Botafogo vai achar nesse elenco os gols que saíram. Não é fácil não substituir esses jogadores que o Botafogo perdeu, né, de 2024 para 2025. E acho que ficou muito claro também o quanto o Botafogo foi pouco criativo no jogo de hoje, né? Porque se a gente pegar na maior parte do jogo, o Botafogo teve muito mais a bola, né? Aliás, se elogiar o gramado... tapete, né? Espetacular, um gramado nível Premier League,
né, para a Universidade do Chile e Botafogo. Os acréscimos hoje... é que não tiveram nada de Premier League, não tinha jogo. 6 minutos de acréscimo e absolutamente não teve jogo. Não teve nada. Nesses 6 minutos, né? Isso foi um absurdo tremendo. A placa de 6 minutos virou uma piada, né? Uma permissividade da arbitragem bem comum aqui do futebol da América do Sul. Agora, faltou criatividade demais com a bola do Botafogo, né? Nesse aspecto, essa formação com os 3 homens de meio campo, sem o Savarino, talvez não, certamente, né, o jogador mais criativo ali do meio para frente, o Botafogo nesse aspecto, nossa, como foi difícil criar uma oportunidade de gol, não? No primeiro tempo, por exemplo, não sei se estou errado aqui, me recordo só do lance de uma bola lançada para o Igor Jesus, que ele bate quase sem ângulo, rasteiro, que o goleiro defende com o pé, a bola sai em escanteio. Fora isso, teve o cruzamento do Alex Telles. Na segunda trave, o Santi chega batendo, isso. O goleiro dá uma espalmada e depois o Matheus Martins... O goleiro parece que não vai alcançar a bola, mas consegue dar um tapa nela. Depois o Matheus Martins bate fraco. Mas, fora isso, nada. O Botafogo insinuou melhor, pareceu que ia criar as suas melhores chances, ainda mais para o início do jogo. Talvez pela empolgação da Laú no início, ela cedeu mais contra-ataque, o Botafogo conseguiu acelerar um pouquinho mais. Queria mostrar aqui no campinho o que o Renato Paiva está propondo quando o Botafogo se estabelece com bola. Quando é jogo de transição, aí é uma outra situação. Quase sempre, Gregory ou entre os zagueiros, ou na lateral, mas podendo ser aqui entre os zagueiros. O terceiro por dentro ou ali por fora. Né? Corredor é para os laterais, tanto o Vitinho. Aqui o Matheus Martins e o Santos se alternaram no jogo, né? Hora de um lado, hora do outro, mas podendo ser assim. Quase sempre era uma formação com 3 homens por trás, o Marlon um pouquinho à frente, o Patrick como meia mais avançado, quase que um 3-1-6, tentando ter 3 homens por dentro e aqui. Como a Laú defendia com 2 jogadores pressionando esses 3, o Botafogo até conseguia ter uma saída limpa, o Marlon atraía um dos volantes, sobravam 2 para esses 3. Aqui estava o espaço do jogo, contra uma linha de 5, que o Botafogo tentava pressionar com os laterais bem abertos, esses homens tentando atacar intervalos. Só que por características individuais, se você for pegar o Patrick de Paula e o Matheus Martins, principalmente, quantas bolas ali você tem que pegar de costa? E não é característica. Não é. Você pode pegar, mas eu vou devolver uma bola. Você não vai criar e construir algo assim, você não vai ter um pensamento mais fora ali, né? Ele não alterou muito o desenho quando fez trocas, por exemplo, a entrada do Arthur no lugar do Matheus Martins. O Arthur veio ocupar aqui esse espaço mesmo, mais habitual para ele. Ele já tem mais de fora para dentro, já tem um pouco mais isso de característica. O Elias Manuel entrou no lugar do Patrick. Quem veio mais para dentro foi o Santos, né? Para o Elias buscar esse espaço. O Elias, uma hora ele deu uma arrancada num contra-ataque. Caraca, pelo jeito é potente, hein, bicho? E depois entrou o Jefinho, né? No lugar do Santos, mas aí eu acho que o Botafogo ficou com mais jogadores de aceleração quando já tinha pouco espaço, né? Eu acho até o Arthur com um pouco mais de um 10 do que o Jefinho. O Jefinho eu acho que é mais driblador igual, mas eu acho que o Arthur ele tem um pouco mais de um meia, né? É mais refino, jogou por dentro algumas vezes, né? Mais refino. Mas o Jefinho é aquele negócio. Eu acho que se ele jogar o que ele pode pode ser um cara de um acréscimo nesse elenco para poder fazer essa questão do drible e ajudar a construir coisas ali na frente. Com bola ficou devendo o Botafogo. O Botafogo era tão insinuante todo passado. Mas por característica, né? Por característica. Até se for pensar, e a gente vai ter que tomar cuidado que a comparação vai ser inevitável. Não que a gente quer que o Botafogo, ou queira que o Botafogo jogue igual. Porque mudou um jogador, pode até que você mantenha a estrutura, mas você não vai ser tão eficiente, por mais que você possa ter investido em dinheiro, as características elas são outras. O técnico pensa diferente, claro. E o Luiz Henrique, quando ele veio, ele chegou, causou impacto, mas ele passou por alguns jogos e depois ele decolou. Foi. A chegada do Almada aí fechou, potencializou todo mundo. A essa altura da temporada passada, o Botafogo estava estreando na Libertadores, perdeu os 2 primeiros jogos, a coisa ficou no risco o Arthur Jorge ainda ia avançar a próxima fase. Isso, o Arthur Jorge ainda ia assumir o Botafogo. E aí vem uma reflexão. Essa questão dele jogar com esses 3 homens de meio campo, seja do jeito que for ali a montagem desses 3 volantes, se eu tiver realmente Savarino, e o Savarino fazendo um pouco mais de meia, e podendo ter um Arthur também vendo um pouco mais por dentro, encontrar um outro atacante, que pode ser Jefinho, que pode ser Santi, que não sei, para você ter esses 2 laterais ainda mais, o Savarino eu acho que ele tem algo também, apesar que eu acho que a finalização dele é melhor do que do Arthur. Mas eu acho que aqui essa parte organizacional ele pode fazer melhor que o Arthur.
Né? Mas para se juntar esses caras, para não ficar somente separado, entendeu? Mas é o tempo pro Renato. O Arthur é um cara que entrega gols, né, na carreira. Você pegar os tempos de Bragantino, de Palmeiras... Lá de Londrina, cara, eu lembro que ele foi emprestado no Palmeiras. Verdade. Ele conseguia fazer gols, né? É um atacante que não é um super goleador, mas também tem boa qualidade para fazer os gols. Pode se exigir bem dele que ele tem para entregar. Dá para acreditar que ele possa fazer isso mais para frente. Vamos dar uma olhada nos números desse jogo, né? O que eles dizem pra gente sobre essa derrota do Botafogo. Detalhe sobre a Universidade do Chile. Não vencia, havia 11 jogos que não conseguiu uma vitória na Libertadores. A última, inclusive, foi sobre o Vasco, né? Na fase de grupos, uns anos atrás. Então, de lá para cá, não conseguiu mais não tinha conseguido ainda mais nenhuma vitória na Libertadores. Hoje ganhou do atual campeão. Olha os números, ó. Olha a posse de bola, ó. 63-37 para o Botafogo, mas uma posse de bola que acabou sendo inofensiva. Virou uma armadilha para o Botafogo no jogo ter a bola. Exatamente. É bom porque deixou de sofrer um pouco. E outra coisa, se a gente for ver a Laú, é um time organizado. É um time que não vai ser fácil para ninguém jogar contra eles, né? Porque ele parece um time maduro, tem jogadores experientes. Então você mas também pouco criativo, né? Tecnicamente não chamou não, mas essa quase não participou do jogo, mas né? Essa organização ele vai incomodar alguns times que quer jogar um pouquinho, né? Passes trocados. 563 dobro, do Botafogo, 325 da Universidade do Chile, quase o dobro, né? Passes certos, 83% a 80%. Finalizações da Laú, o Botafogo também não foi espetacular. As duas equipes. Finalizações, só 5 da Universidade do Chile, 7 do Botafogo. Jogo de pouca finalização. Poucas, bem assim como do São Paulo, a gente pode ver já. Pode ver que o campo de ataque da Laú, nem o vermelho de calor lá, não deu tempo de esquentar, Mansur. Finalizações no gol, 2 da Universidade do Chile, 5 do Botafogo. Vamos à próxima página. 6-0 em impedimentos para a Universidade do Chile, escanteios 2-2, desarmes 8-4 para os chilenos, faltas 13-10, né? 13 do Chile, 10 do Brasil. Cartões amarelos 4-4 e tivemos ainda um cartão vermelho absolutamente desnecessário do Igor Jesus nos acréscimos, numa braçada que ele dá no rosto do adversário, já tendo o cartão amarelo, um lance claro de cartão, muito bobo. Aliás, o Mansur, sempre muito perspicaz. Deixa pra ele falar. Muito perspicaz. Muito. Fez uma piadinha que é muito boa, por sinal. Raro. Muito inteligente. Ser boa piada do Mansur, mas não, essa ele foi ele é antes bom. do programa. O que você disse sobre Igor Jesus ao ser perdeu, o torcedor não quer saber de piada, apenas... Não piada, mas é uma analogia, uma analogia. Ele foi um cara bobo. Quem? O Igor Jesus foi um cara bobo. Ao tomar o cartão vermelho, vai ficar fora do jogo. Outro cara bobo, em que ele podia fazer muitos gols. Contra os Veneza, possivelmente. Muito boa, a expectativa era de que ele fizesse muito gol, né? Muito boa. Mas falando sério, vai ser um desfalque mas sério, não dá. sentido. Você tá perdendo o jogo, não vai perder também um jogador pro próximo jogador. Ele sequer reclamou. Ele perdeu uma boa chance, né, ainda, se for ver. Ele tava com o cartão, deixa o braço. O mapa de calor... Ele não agrediu, não foi desleal, nada demais, mas é um lance tão clássico de cartão atualmente que... O mapa de calor, se for ver o mapa de calor do Botafogo, se a gente assemelhar o porquê da dificuldade de criação... A bola, se pegar esse jogo, o jogo do São Paulo, o jogo do Corinthians, eles têm muito parecido, que é praticamente ele fica aqui, ninguém, né, nessa parte para poder jogar de costa, porque não tem essa característica. Não tem 10. Não tem 10. É a falta do 10, né? O 10 ou o 10, do jeito que fazia, de repente, com a Almada que vinha e o Savarino ficava junto com o Igor Jesus, e aí o Alex Telles ele vinha aqui pra cima, mas você tinha mais jogadas por ali de costa. A característica é outra, por isso acaba não tendo esse tipo de jogada ali. Mas quem escancarou o problema foi o próprio técnico Renato Paiva, que não escondeu a frustração. Treinador, aponta problema grave no Botafogo. Após a derrota na estreia da Libertadores, Renato Paiva soltou o verbo e disse que a principal falha do time foi a falta de criação. A equipe não conseguiu produzir ofensivamente e acabou pagando caro pelo erro. Parou um pouquinho no que foram as suas reações durante o jogo, né? Um primeiro tempo você um pouco mais, um pouco mais reativo ali, de forma um pouco mais efusiva. No segundo tempo você se acalma, mas dá pra ver que você estava um pouco decepcionado com o que o Botafogo estava exibindo em campo, né? Balançando muito a cabeça, enfim. Então, eu queria que você explicasse, por favor, qual é o que mais te causou esse descontentamento que ficou visível aqui em Santiago e se você já consegue projetar o tamanho da dor de cabeça, enfim, que a ausência do Igor Jesus contra o Carabobo vai te causar, por favor. Obrigada. Boa noite.
Primeiro que tudo, não é um jogo muito mal conseguido da nossa parte, e outra vez com os mesmos pecados do último jogo com o Palmeiras, que é a definição no último terço. Não conseguimos finalizar as jogadas. Hoje não foram tantas como as do Palmeiras. A primeira parte conseguimos ter um bocadinho mais de bola e chegar ao último terço, mas depois temos poucas finalizações para a posse de bola que temos. E a nossa posse de bola tem que ser mais efetiva e tem que terminar mais em jogadas, tem que terminar mais em finalizações, perdão. Sim, estava a abanar a cabeça porque o plano de jogo era claro em relação a uma linha de 5 contra quem nós jogávamos numa linha de 5. E nós não conseguimos perceber, ou melhor, não conseguimos aplicar aquilo que era o plano de jogo na forma de fazer mal à Universidade do Chile. E portanto, por aí foi o meu abanar de cabeça, porque nós ganhávamos a bola e insistíamos no mesmo corredor e nas mesmas zonas e não conseguimos daí sair, em especial na primeira parte. Depois, sempre que tivemos mais paciência, conseguimos chegar a zonas de finalização, e foi os momentos em que conseguimos finalizar, foi aqueles em que nós tivemos mais posse, em que movemos mais o adversário e conseguimos aumentar o número de passes entre os jogadores para progredir contra uma linha de 5 que se defende bem, que é sempre difícil jogar contra uma linha de 5, e nós muitas das vezes precipitados. Depois, na segunda parte, há o cansaço evidente de alguns jogadores. Eu tenho que mexer e vou mexer procurando outro tipo de jogo, outro tipo de sistema, mas também não funcionou. Acabámos por sofrer um golo em 2 finalizações do adversário, que nos penaliza, mas o jogo é mesmo assim e de facto nós temos que melhorar muito na parte da criação, finalização, porque defensivamente até não estivemos mal. A equipa portou-se até muito bem, quase não há oportunidades do adversário, a não ser praticamente o golo, mas é um facto que nós temos que definir melhor as jogadas. Estou-me a recordar de um contra-ataque em que estamos em superioridade numérica e não conseguimos sequer finalizar, e isto nós temos evidentemente que melhorar. Quanto ao Igor, vamos jogar com 11 de certeza. Não está o Igor, estará outro jogador. Não é uma dor de cabeça para mim, é uma dor de cabeça para o Igor, que não joga, e eu tenho que encontrar soluções para encontrar a melhor solução que dê uma resposta, mas vamos entrar com 11 e temos que entrar com 11 para dar uma resposta afirmativa, porque obviamente não queríamos entrar assim na competição. É um resultado que nos desilude e que nos desilude a nossa torcida, e portanto temos que corrigir isto muito rápido. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. El primer tiempo tuvieron la tenencia de la pelota, tuvieron mayor posesión. Después el técnico de la Universidad de Chile hace 2 cambios en el entretiempo, ajusta piezas y termina quizás, no sé cuál es su parecer, si siendo mejor la U y un justo ganador del compromiso. Não, justo ganhador é quem faz golos e, portanto, a U é justa vencedora porque fez golos e porque fez um golo e nós não fizemos. Eu não estou tão de acordo que as movimentações do meu colega tenham gerado uma complicação ao nosso jogo. Ele até tira um jogador porque tinha cartão amarelo. O que eu acho foi que a nossa equipa teve uma primeira parte muito melhor, falou bem. Essa posse de bola que nós temos tem que terminar em jogadas de finalização, em situações de finalização, e não está a terminar. Nós de facto trabalhamos muito bem a bola e na primeira parte devíamos ter trabalhado ainda mais, porque houve jogadas em que perdemos a bola muito rápido, por querer ser muito rápido a entrar em zonas onde não tínhamos vantagem. Temos de facto que melhorar nesse aspecto, e a nossa posse de bola tem que ser muito mais efetiva, tem que criar muito mais mal ao adversário. Nós temos que finalizar as jogadas e não finalizamos. E isto já tinha acontecido um bocadinho também no jogo de domingo com o Palmeiras. Não vou pela mudança tática do meu colega, acho que a equipa foi perdendo frescura física, alguns jogadores foram perdendo frescura física, nós fizemos mudanças, elas também não melhoraram a equipa, é um facto, e portanto o jogo está fechado, o nosso adversário é um justo vencedor e nós temos que olhar já para o próximo jogo. Tá? Boa noite, obrigado. A pressão agora está nas mãos da diretoria.
O Botafogo vai acelerar a contratação de Cauli? Ou outro nome pode surgir de última hora? A novela está longe de acabar e a torcida já cobra respostas. Fique ligado para mais atualizações dessa saga alvinegra.